E aí pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso conteúdo sobre estruturas de repetição, a gente vai abordar aqui um pouco mais, sobre o nosso pequeno desafio, que é executar nossa aplicação até um certo comando parar ela. Então vai ficar solicitando aqui o nome do aluno, as 3 notas do aluno, vai dar o resultado da média e se ele foi aprovado, reprovado ou está de recuperação. E no fim, ele vai dar mais uma opção, se ele deseja continuar inserindo novos alunos ou se ele deseja encerrar a aplicação. Então vamos aqui para o código, tá? Como eu havia explicado para vocês, a gente tem 2 formas, na verdade tem mais de 2 formas, mas essas são as mais comuns de realizar repetições aqui no Java. Eu apresentei para vocês o while e o for. Para esse exemplo, a gente vai utilizar o while, porque faz até um pouco mais sentido e fica até mais claro da gente compreender como funciona a repetição no Java. Tá? Então, vou comentar esse código aqui. Vou reutilizar o mesmo código que a gente fez. Na verdade, vou apagar esse aqui. Vou apagar esse outro também. Basicamente, adicionar aqui uma operação. Então, vamos dar um nome aqui de operação, tá? E a gente pode definir o seguinte. A gente vai ter na nossa aplicação 2 operações. Se a pessoa digitar 0, ela vai sair. Se digitar 1, vai ser calcular a nota de um novo aluno. Então, calcular média, no caso. Então, a ideia é que nossa aplicação ela sempre aborde dessa maneira, tá? Para ficar claro para quem está utilizando ela, saber qual é a operação, quais são os procedimentos possíveis que a gente consegue fazer. Então, o primeiro passo é a gente declarar uma variável do tipo operação. Por padrão, sempre vai ser calcular a média, tá? Então, eu coloquei aqui igual a 1. E aqui a gente vai fazer o seguinte, enquanto, e aqui a gente vai colocar nossa condição, tá? Enquanto o que, Enquanto a operação for diferente de 0. Então a gente aprendeu no vídeo passado uma expressão que é igual a igual, que ele representa a igualdade. E o que é diferente de igual, que seria diferente aqui da igualdade? Quando a gente quer dizer que algo é diferente, que não é aquilo, a gente representa com o diferente igual. Então, no caso, quando a gente utilizar no código exclamação igual, não igualdade, ele é a negação da igualdade, tá? Então, nesse caso faz sentido. Por quê? Porque eu quero executar esse código várias vezes, contanto que a operação não seja igual a 0. Se a pessoa digitar 1, perfeito, ela vai calcular a média. Se digitar 2, a gente pode ter várias operações dentro do nosso código. E quando digitar 0, aí vai parar. Então, a gente vai abrir chaves, fecha chaves, aqui, tá? E o primeiro passo, quando a gente executar aqui o nosso código, certo? Vai ser aquelas instruções que a gente já tinha feito nos vídeos passados, tá? Então, eu vou copiar aqui tudo, vou dar um Ctrl X, vou colar aqui dentro, perfeito? Então, enquanto a operação for diferente de 0, ele vai fazer isso tudo. Só que aí tem um ponto. A gente tem 2 opções. A gente tem a opção de apresentar essas opções logo de início, para quem está consumindo, a gente pode deixar no final. Como a gente sabe que ao executar a aplicação, ele vai querer inserir o nome do aluno, e aí no final a gente pode perguntar se quer ou não continuar, para inserir outras médias. Então eu vou colocar aqui para a gente no final perguntar. Então vai ser aqui, então eu vou colocar aqui a mensagem, a gente quer deixar algo parecido com isso, então a gente vai montar aqui a nossa mensagem. Tá? Então, estou dando system.out.println. Vou tentar deixar aqui algo mais bonitinho, Então, tem a aplicação, certo? Vou copiar e colar aqui várias vezes. E aí, a gente vai dizer o seguinte, 0 é sair. E 1 é calcular a média. E aqui embaixo, a gente vai pedir para digitar a opção, Então, eu vou colocar aqui embaixo. Digite a operação.
E como a gente aprendeu, a gente consegue ler, né, essas instruções que vêm do console. E para fazer isso é bem simples, a gente vai usar nosso objeto que a gente definiu com o nome de ler e vai dar um next int, tá? Por que next int? Lembrando para vocês, né, a gente tem opções, né, que a gente definiu aqui, que são numéricas, 0 para sair, 1 para calcular a média. E a gente também declarou uma variável operação, que ela é do tipo inteiro. Então essa operação sempre vai guardar qual é a operação que o usuário está querendo, né? Então a gente vai armazenar essa informação aqui dentro dessa variável, tá? Então ele vai pedir para digitar a operação, a pessoa digita aqui a operação que ela quer, seja 0 ou seja 1, e vai armazenar nessa variável, tá? E aí vamos supor que a pessoa digitou 1, né? Ele vai encerrar aqui, né? Vai instrução a instrução, encerrou aqui, a pessoa foi e digitou 1. Como ela digitou 1, esse código vai voltar aqui para o início e vai perguntar de novo. Operação, que agora é igual a 1, é diferente de 0? É. E aí ele vai pedir, insira o nome do aluno, né, digite a primeira nota e assim por diante. Caso a operação digitada aqui seja 0, aí a gente vai entrar no caso aqui que a operação é igual a 0 e não vai realizar, né, todas essas instruções que estão aqui dentro, encerrando a aplicação. Então no fim eu vou colocar só uma mensagem dizendo que aplicação encerrada. Bom, antes de continuar, né, a gente precisa fazer apenas uma nova chamada aqui do objeto do nextLine. E por que a gente está fazendo isso? No Java, quando a gente utiliza esse método nextLine, né, essa função que o scanner tem dentro dele, a gente tem um pequeno probleminha. É que quando ele executa, na verdade, essa chamada, ele não faz a quebra de linha, né? E o que acontece? Como a gente está fazendo isso várias vezes aqui num loop, né? Enquanto a operação for diferente de 0, ele vai ficar fazendo isso. Nesse momento aqui, quando a gente faz o nextLine, ele acaba consumindo, né? Encerrando essa linha que a gente está pegando ali naquela operação do inteiro, né? De guardar o valor que a pessoa selecionou. Então ele acaba pulando esse cenário aqui de inserir o nome do aluno, né? E ele já vem aqui para a primeira nota, tá? Então a forma de resolver isso é a gente adicionando aqui para o ler, pegar essa linha, né? Então ele vai, pega o valor que foi inserido aqui, joga para dentro da operação e encerra essa linha, tá? Então ele vai consumir, a gente não está jogando esse valor para nenhuma variável, mas ele consegue pular e ir para a próxima linha, tá? Então isso é que importa para a gente conseguir fazer, né, essa validação usando aqui no caso uma operação do tipo inteiro, tá? Eu vou executar aqui novamente a aplicação, tá? Então insira o nome do aluno. Então como a operação começa com 1, então ele já entra dentro dessa condição, né? Pediu para inserir o nome do aluno é Jonas, a primeira nota do aluno 9,5, a segunda nota do aluno 8,4 e a terceira nota 7,8, tá? Então aqui ele deu a informação do aluno, Jonas, a média, o resultado está aprovado. E aqui agora, a hora da verdade, né? Onde ele pede aqui para digitar a operação, né? E a gente vai digitar aqui 1 para calcular uma nova nota, uma nova média. Então o próximo aluno aqui vai ser o João. Digite a primeira nota, colocar aqui 9, a segunda nota 10 e a terceira nota 8,5. Então o João também foi aprovado e assim por diante, né? A gente consegue ficar executando processos, né, até dado uma condição de parada, tá? Então isso aqui é mais um exemplo de como a gente pode usar essas estruturas de repetição no dia a dia. E caso você queira encerrar, né, sair da aplicação, só digitar 0, aplicação encerrada, tá?